Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura teológica fascinante que propõe uma maneira bem diferente de entender o tempo. Essa análise é baseada na obra A Semana Cósmica e o Dia Eterno. Para começar, vamos pensar numa ideia que é, no mínimo, provocadora. E se a famosa história da criação não for apenas sobre o que já passou, mas sim um tipo de mapa profético para toda a história da humanidade? Ok, para a gente conseguir decifrar esse mapa, primeiro a gente precisa encontrar a chave, né? A chave que revela o significado de tudo isso. E esse princípio está lá nas escrituras antigas. E essa é a grande chave. A ideia de que, para Deus, um dia é como 1000 anos. Isso sugere uma proporção divina, sabe? Um ritmo profético onde cada dia da criação, na verdade, corresponde a um milênio inteiro de história. Legal, então vamos fundo nisso. O que acontece quando a gente pega esse princípio de um dia igual a 1000 anos e aplica ele de fato na semana da criação? Olha só que interessante o que essa tabela mostra. Basicamente, ela organiza toda a teoria. 6 dias de trabalho seguidos por um dia de descanso, espelhando perfeitamente 6 milênios de história humana e depois um milênio de descanso messiânico. Cada dia, um tema que ecoa no seu milênio correspondente. Agora, o mais incrível dessa estrutura toda é que ela coloca um evento e uma figura bem no centro, no coração absoluto de toda essa linha do tempo profética. A gente está falando do quarto dia, claro, ou seja, o quarto milênio. Ele se torna o verdadeiro ponto de virada, o eixo de toda essa semana profética. E aqui o paralelo fica claríssimo. Pensa bem, assim como o Sol, a Lua e as estrelas foram colocados no céu no quarto dia para governar o tempo, a fonte defende que a encarnação de Cristo acontece justamente no quarto milênio, se tornando a luz do mundo o eixo em torno do qual toda a história passa a girar. E o simbolismo vai ainda mais fundo. O modelo sugere que vários eventos importantes da criação funcionam como prefigurações, que só encontram seu significado completo e final na vida e na ressurreição de Cristo. Faz todo sentido dentro dessa lógica. Certo. Então, depois desse ponto central, a semana profética caminha para sua conclusão. Se os primeiros 6 milênios representam o trabalho, o conflito humano, o sétimo representa um tipo de descanso profundo. E olha, não se trata apenas de uma ausência de trabalho, não. A ideia aqui é de uma consumação da história. Um período de paz, de restauração universal, o cumprimento definitivo de tudo. Mas, e depois que a semana termina, o que acontece? Segundo essa linha de pensamento, a história não simplesmente acaba, ela transcende, vai para um outro nível. Aquele padrão de trabalho e descanso, de repente, dá lugar a algo totalmente novo, um conceito que a fonte chama de o oitavo dia. E aqui vem o pulo do gato. Esse oitavo dia não é só mais um bloco de 1000 anos, não. Ele é o começo da própria eternidade. Uma realidade completamente nova, que foi inaugurada lá na ressurreição. Agora, se a gente der um passo para trás e olhar o quadro completo, essa estrutura toda integra a narrativa bíblica inteira num único e coeso drama cósmico. Isso mostra que o objetivo final é algo ainda maior do que só a salvação da humanidade. A ideia é reconciliar toda a criação, o céu e a terra, dentro de um único e grandioso plano de redenção. Então, para a gente amarrar tudo, a principal conclusão é esta. Os 7 dias da criação não são vistos apenas como o começo histórico de tudo, mas como a base, a fundação moral, profética e até escatológica para tudo que vem depois. E essa estrutura toda nos deixa com uma última reflexão, né? Se a semana da criação funciona como um mapa para o tempo, será que outros padrões das escrituras, como o próprio Jardim do Éden, poderiam revelar algo sobre a paisagem da própria eternidade? Uma pergunta para se pensar.